Olá, o meu nome é Carla Las Casas, sou facilitadora de constelações familiares e estou aqui a convite da Cristina Mesquita de Oliveira para vos falar de que forma que as constelações podem ajudar a mulher na menopausa. Agradeço à Cristina desde já por este convite e pela oportunidade de poder dar o meu contributo para este movimento da comunidade de saúde da menopausa, que é extremamente importante. Sou facilitadora de constelações familiares desde 2009, tenho uma experiência já há 15 anos nesta área. Formei-me com constelações familiares, hipnose clínica, licenciatura em psicologia clínica, mestrado em psicologia clínica, mediação familiar, reiki. Tenho muito mais outras formações, mas estas são as principais e que me permitem ter aqui uma base muito sólida, muito construtiva para poder desempenhar o trabalho que desempenho até hoje. Nem sempre fui terapeuta, portanto, trabalhei durante 17 anos como secretária de administração, portanto, numa multinacional, e graças a encontrar as constelações em 2007 houve uma grande transformação na minha vida, e ainda bem. E as constelações de facto fizeram de mim aquilo que eu sou hoje, e tenho muito que agradecer às constelações e todos aqueles que me acompanharam nesta transformação. A todos eles, muito obrigada. As constelações surgiram, portanto, foram desenvolvidas com Bert Hellinger, um filósofo, teólogo e psicanalista alemão, que através das suas observações com as tribos Zulus, com quem ele trabalhou na África do Sul, foi-se apercebendo de algumas dinâmicas em que eles, quando havia um conflito entre eles, eles faziam uma determinada representação da situação. Então, aquilo despertou o interesse e a curiosidade de Bert Hellinger, que começou a aprofundar os seus conhecimentos na teoria do psicodrama de Moreno e das esculturas familiares de Virginia Satir, o que levou também a fazer formação em psicanálise. Durante essa investigação, durante esse processo profundo de investigação e de estudo, Bert Hellinger chegou à conclusão que havia 3 ordens do amor que estavam por detrás da homeostase, portanto, das interações na sociedade em várias áreas. A primeira é, portanto, a hierarquia, em que todos nós temos um devido lugar que nos pertence e que quem chega primeiro tem mais direitos que quem chega depois. Nós temos aqui em Portugal um ditado que a antiguidade é posto, não é à toa, e quando nós não respeitamos um determinado lugar de uma pessoa ou quando o nosso lugar não é respeitado, cria-se a desordem. E essa desordem cria conflitos, cria bloqueios e impede, portanto, o bom fluxo da vida. A segunda ordem é o pertencimento, em que todos nós temos o direito a pertencer ao meio onde nós nos estamos inseridos, não é? Muitas das vezes, quando alguém se sente que não faz parte, que se sente rejeitado, é excluído, não é? Isso provoca, portanto, também muito desconforto, bem como também alguns problemas, dando origem a conflitos, a dificuldades na nossa vida. E depois a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber, que eu utilizo muito a metáfora da planta, que é, se nós regarmos demasiado a planta morre, mas também se não dermos a água suficiente, a planta também morre. Portanto, é necessário o equilíbrio para que, de facto, as nossas interações decorram portanto, com a maior fluidez, digamos assim. Através das novas compreensões que têm vindo a ser divulgadas e, portanto, e compreendidas desde o momento em que Bert Hellinger as desenvolveu até à data de hoje, Brigitte Chamtier de Ribes, que foi portanto, uma aluna de Bert Hellinger, chegou à conclusão que tínhamos que acrescentar também uma nova ordem, uma nova lei do amor, a qual ela chamou as 4 forças do amor. Juntando à hierarquia, ao pertencimento, ao equilíbrio entre dar e receber, junta-se o assentimento. E o que é isto? O assentimento é dizer sim à realidade tal e qual como é. Dizer sim a tudo tal e qual como é. Cada vez que nós decidimos algo, fazemos uma escolha baseada numa coisa que não é real, não vai ser uma boa escolha, não vai ser uma boa decisão. E por isso vai criar desconforto, desequilíbrio, dificuldades. Daí o assentimento ser também muito importante e extremamente desafiador. Agora vamos passar, portanto, à constelação, como é que elas acontecem e como é que se faz uma constelação.
A constelação, portanto, debruça-se sobre um determinado fenómeno, um acontecimento, uma vivência, uma experiência que se calhar não foi bem resolvida, que não foi bem interiorizada ou assimilada. Vou dar um exemplo meu pessoal, uma dor que eu tinha no pé esquerdo e que graças às constelações eu consegui realmente deixar de ter essa dor. Eu fiz vários exames médicos na altura e, portanto, os médicos e os exames revelaram que eu não tinha nada no pé. Embora eu tivesse também consultado um podologista em que me foi, portanto, recitado umas palmilhas específicas, mas mesmo com as palmilhas eu sentia a dor no pé. Seja com tacão alto, com sapato raso, sapatilha, eu tinha aquela dor no pé esquerdo. E através das constelações foi possível realmente deixar de ter a dor. Quando foi feita essa constelação, foi em grupo, escolheu-se uma pessoa para representar a dor no pé, outra pessoa foi escolhida para representar o meu pé esquerdo e a outra para me representar a mim. E então a dinâmica que a partir daí surgiu mostrou-nos uma dor emocional, ou seja, essa dor tinha como origem algo emocional lá atrás na minha infância. A partir do momento em que eu ganhei consciência, tive que trabalhar aquela dor, resolvê-la dentro de mim e a dor cessou. Mais à frente eu vou falar sobre esta questão de trabalhar sintomas com as constelações, mas isto para já é só para vos explicar como é que ela acontece. E agora vocês vão me perguntar, ok Carla, e como é que essa informação surge? Essa informação está nas nossas células, no nosso código genético. Não nos podemos esquecer que as minhas células são as células dos meus pais, as células dos meus pais são dos meus avós, as células dos meus avós são dos meus bisavós e por ali adiante, todo lá para trás, não é? Ou seja, eu sou um conjunto, eu sou uma fusão de várias pessoas que até hoje contribuíram para que eu pudesse estar aqui. E passaram por muita coisa, passaram por muitas dificuldades. Não é à toa que se diz que, portanto, o sangue fala, não é? Então, o sangue, por vezes, não é o sangue que fala, é o nosso código genético, são as nossas células que têm essa informação. E a física quântica diz-nos que a informação é transmissão instantânea de várias pessoas quando elas estão conectadas. Nós somos pura energia, o nosso pensamento dá-se por impulsos elétricos, pela sinapse, não é? Então, se nós formos ver, portanto, uma mulher que carrega o seu filho durante 9 meses, eles partilham células através do cordão umbilical. Quando a criança nasce, após o cordão umbilical ser cortado, essas células que foram partilhadas continuam a ser partilhadas, tanto pela mãe como pelo filho. E quer seja na infância ou na sua idade adulta, filho e mãe podem sentir à distância o que um pode estar a sentir ou algo que alguma coisa está a passar. No caso dos gêmeos, a mesma coisa. Gêmeos que partilharam a barriga da mãe, quando estão à distância, conseguem ter a percepção do que se passa um com o outro. Portanto, não podemos também nos esquecer que a rádio vem através das ondas eletromagnéticas que nós não conseguimos percepcionar, mas que está provado que elas existem, mas nós não as vemos. Temos antenas que captam essas ondas, não é? E nós também temos células em T, que também funcionam como antenas. Como é que se pode fazer a constelação? Pode-se fazer em grupo ou individual. E também se pode fazer presencialmente ou online. Seja de que forma for, depois cada um escolhe aquilo que de facto funciona para si. Há pessoas que preferem individual, por causa da exposição num grupo. Há pessoas que preferem em grupo. Umas preferem presencial, outras preferem online. Portanto, é aquilo que acharem melhor que funciona para vocês. Quanto à base científica, também temos. As constelações familiares já estão a ser investigadas desde 2006. Existem, portanto, neste momento 3 universidades que estão a investigar as constelações por um conjunto de psicólogos e psiquiatras, nomeadamente o Departamento de Psicologia da Universidade de Hamburgo, o Departamento da Ciência de Saúde da Secção da Psicologia da Saúde da Universidade Médica do Centro Groningen nos Países Baixos e o Departamento de Psiquiatria, tanto da Universidade de Toronto. Para além disso, nos Estados Unidos, existem 3 revistas académicas da área de psicologia que produzem, portanto, material científico sobre as constelações.
Portanto, a primeira é The Family Journal, Counseling and Therapy for Couples and Families. A segunda é o Journal of Counseling Psychology. E a terceira, Family Process Journal. Deixo aqui estas dicas para vocês, para que possam também fazer a vossa parte da investigação, para quem assim sentir. As constelações podem ser aplicadas em várias áreas de vida, tem uma amplitude de aplicação bastante grande, quer seja na medicina, na psiquiatria, na psicologia, na educação, na justiça, nas organizações, nas empresas, no imobiliário. Portanto, tem aqui uma amplitude de aplicação muito grande. Posso-vos dizer que existem em Lisboa 4 tribunais que, através da colaboração de uma psicóloga que também faz constelações familiares, os juízes desses tribunais, do Tribunal de Família, pedem a colaboração dessa psicóloga para, portanto, trabalhar casos complexos e conflituosos de regulação do poder paternal com muito bons resultados. E há empresas portuguesas que recorrem às constelações organizacionais, para trabalhar possibilidades e novos caminhos de projetos nas empresas para evolução e também em processos de recrutamento para escolher os melhores candidatos para ocupar determinados lugares. Por isso, de facto, as constelações têm ajudado de há muitos anos para cá, portanto, a tomar as melhores decisões, a mostrar com clareza, muitas das vezes, algo que não está tão perceptível e, de facto, as constelações são uma mais-valia em muitas áreas de vida, até, por exemplo, para vender casas ou para comprar casas. Quanto aos sintomas, que é esta parte que nos interessa, é importante, portanto, assinalar que nós somos, de acordo com o Dr. António Damasio, nosso famoso neurocientista e neurologista, que o ser humano é essencialmente emoções. E várias personalidades do mundo médico e científico têm defendido que muitos dos sintomas e das doenças têm origem em questões emocionais. Um deles é o Dr. Gabor Maté, que é médico. Outro é o Dr. Christian Fletch, que é psicoterapeuta, que estuda a biodescodificação por detrás dos sintomas e das doenças, ou seja, determinado sintoma tem aquela determinada origem e a partir daí temos um ponto de partida para trabalhar. E o Dr. Peter Levine, que trabalha essencialmente o trauma. Defende-se hoje que o trauma muitas das vezes tem a ver com situações extremamente desafiantes e extremas, mas que o trauma fica impresso no nosso corpo. E então, através da terapia somática, é possível, portanto, trabalhar o trauma e diminuir, portanto, a reação ao trauma. Quanto às constelações para trabalhar os sintomas da menopausa ou outros sintomas, é importante, antes de avançar, portanto, nesta área que tanto nos interessa a nós, aqui na comunidade de saúde da menopausa, é muito importante termos a consciência de que as constelações não substituem o que quer que seja. Não substitui o médico, não substitui o psicólogo, não substitui o psiquiatra, não substitui os exames médicos, não substitui a periodicidade de autocuidado, de ir de 6 em 6 meses ou com a frequência que se achar necessária para fazer análises, para verificar se está tudo bem connosco, não substitui medicamentos nem tratamentos. As constelações são um meio complementar, integrativo, que num conjunto, numa equipa multidisciplinar, tem, portanto, o grande benefício de acrescentar algo para nos ajudar, portanto, a gerir a situação que se está a revelar no momento de dificuldade. Portanto, as constelações não substituem, não são a cura, são antes uma lupa que nós pegamos e que nos ajuda a ampliar aquilo que à primeira vista parece ser, mas que nos ajuda a chegar mais fundo, mais profundo naquilo que está a acontecer e que nos perturba ou que causa desconforto. Posto isto, vou partilhar convosco 3 casos reais que foram trabalhados por mim. Existem muitos outros, mas estes são os principais que vos quero também passar esta, portanto, mensagem.
Há um caso que foi muito curioso de trabalhar, porque ela tinha duas queixas. Uma delas é o colesterol demasiado alto e os afrontamentos. O colesterol alto não tinha explicação para estar alto. Porquê? Porque ela estava a seguir, portanto, as orientações da sua ginecologista, que foi muito bem orientada, quanto a mim. Portanto, desde que ela começou a ter os primeiros sinais e entrou na menopausa, começou a fazer a terapia de reposição hormonal, passou a fazer desporto, mudou os seus hábitos alimentares, portanto, fazer uma dieta alimentar equilibrada. E quando fez, portanto, depois disso, passado uns tempos, fez, portanto, os seus exames normais, que é o costume fazer, para verificar se estava tudo bem, exceto do colesterol. O colesterol tinha um nível muito elevado e ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo ela, portanto, não estava a compreender o porquê e manifestou, portanto, essa sua surpresa ao seu médico de família, a dizer que não havia, aparentemente, alguma razão para esse colesterol estar demasiado alto. E como ela já tinha por hábito fazer de vez em quando, portanto, uma consultas de constelações comigo, ela perguntou-me se era possível trabalhar isso e eu disse que sim, claro que sim. E foi isso que nós fizemos. Trabalhamos, portanto, o colesterol. E quando fomos a constelar, portanto, o colesterol, numa consulta individual, e numa constelação individual, eu sou a representante ou utilizo papéis onde eu escrevo, portanto, aquilo que seria representado em grupo, os nomes nos papéis, e então a partir daí desenvolve-se, portanto, a dinâmica de constelação em termos individuais. Quando constelamos o colesterol, a informação que veio foi de que ela estava a ter demasiada carga em cima dela, estava a ter, portanto, demasiadas coisas para gerir e não estava a conseguir, para além do nível de exigência demasiado alto para ela própria. E foi preciso realmente colocar ali em perspectiva mudanças, estabelecer prioridades para ela não se sentir, portanto, que estava a falhar com ela própria e para com a sua família. Se nós formos a decompor a palavra colesterol em grego, a palavra kole significa carga. Portanto, muitas das vezes dissecar, ver o significado e a etimologia das palavras, nós chegamos ali a algumas causas que nos ajudam a chegar ao fundo do problema. Quando ela voltou a repetir os exames, de facto o colesterol diminuiu. E depois, passados uns tempos, voltou a repetir, porque ela fez questão tanto de repetir e, de facto, com as mudanças que ela fez daquilo que a constelação nos mostrou, ajudou a diminuir o colesterol. Depois, mais tarde, ela achou por bem constelar também os afrontamentos, porque apesar de estar a fazer a terapia de reposição hormonal, os afrontamentos estavam a ser muito intensos e aquilo também estava a incomodar. E quando constelamos isso, percebemos que havia ali questões por resolver na sua juventude, que ela não se sentia bem e que de facto faltava olhar para isso, resolver dentro dela, interiorizar realmente, e depois de fazer isso, os afrontamentos diminuíram a intensidade. De vez em quando ainda acontece, mas diminuíram a sua frequência e a intensidade, o que foi extraordinário. Ótimo. Segundo caso, real, uma senhora também na menopausa, com extremo cansaço, portanto estava a fazer também a sua parte, portanto, para superar esta fase da menopausa, mas não estava a conseguir, então o cansaço tornou-se mesmo de facto um peso e estava a pensar que de facto havia ali algum problema de fundo. Primeiro que tudo, quando ela chegou à minha beira, eu perguntei-lhe se ela já tinha, portanto, consultado um psicólogo, se já tinha, portanto, ido a um psiquiatra, porque o cansaço também pode ser um dos sinais da depressão. E aqui a minha formação ajuda-me imenso para poder reencaminhar as pessoas para os sítios certos, o que é extremamente importante. Portanto, aqui eu não tenho problema nenhum em reencaminhar ou, portanto, sugerir fazer consultas com as especialidades médicas de acordo com cada caso. E aqui eu insisti para que ela fosse realmente a um psiquiatra para avaliar se estava em depressão ou não, e o psiquiatra é a pessoa mais importante e adequada para avaliar se uma pessoa está em depressão ou não e se é preciso ou não medicação.
Portanto, aqui é extremamente importante isto. Quando nós constelamos, portanto, ela foi fazer, portanto, a consulta, mas antes da consulta fizemos também a constelação, como é óbvio, o cansaço. E o que é que o cansaço nos mostrou? Mostrou o medo de perder o seu lugar como mulher. Com a entrada da menopausa, ela perdeu muito, portanto, muita libido, a libido diminuiu drasticamente, havia ali um medo de perder o marido, medo de perder o seu lugar, de perder a sua utilidade como mulher, não ser vista nem valorizada, como ou ali um termo que ela utilizou, tipo, eu já estou fora de prazo. Não, ninguém está fora de prazo. Foi preciso fazer ali um trabalho emocional bastante profundo e que depois produziu os seus efeitos. Depois, quando fez a consulta de psiquiatria, de facto, o psiquiatra viu que não era uma depressão, mas sim, de facto, era necessário fazer ali um trabalho, reencaminhou-a para a psicologia. Ela fez também um acompanhamento psicológico e também algumas consultas de constelações comigo. E tudo junto ajudou, de facto, para diminuir este cansaço, e neste momento está, portanto, a viver a sua vida em plenitude. O terceiro caso, este aqui é um caso mais como é que é dizer, mais raro. De vez em quando acontece assim umas situações destas. Eu tenho muitos outros casos, mas também não quero estar aqui a ocupar muito do vosso tempo. Quero que seja o concreto, o importante e essencial para o momento. Um caso de hipertensão com níveis demasiado altos, ao ponto do médico de família escrever uma carta para que a senhora fosse o mais urgente possível à urgência do hospital, porque estava na iminência, de acordo com os exames que ela tinha, de ter um infarto. Na altura aconteceu algo que eu não recomendo nada a ninguém, que é, portanto, ela primeiro falou comigo em vez de ir, portanto, à urgência do hospital. Eu estava renitente em fazer a consulta com ela, porque se ela tinha uma carta do médico para ir o mais urgente possível para a urgência, era para ir à urgência. No entanto, ela disse-me que não sentia o coração acelerado, que se sentia bem e que não estava a haver, tanto para além dos resultados das análises, motivo para estar na iminência de ter um infarto. Ela assumiu a sua responsabilidade e eu fiz a constelação na condição de, mal acabasse de fazer a constelação, ir imediatamente ao hospital. Ela aceitou e, ao constelar, a constelação mostrou-nos um conflito muito grave na sua família, um caso muito complexo e difícil que a estava a perturbar imenso, em situações mesmo familiares muito complicadas. Posto isto, ela foi então logo de seguida para o hospital, pedi-lhe para ela me dizer como é que, para ir dando notícias, portanto, e passado quase 2 horas, ela liga-me a dizer que de facto fizeram os exames todos, que de facto as tensões estavam demasiado altas, mas não fizeram intervenção nenhuma. Repito, no hospital apenas lhe fizeram exames, não lhe fizeram intervenção nenhuma, mandaram-na para casa e mandaram-na regressar passado 5 dias. Na altura, os exames que fizeram revelou que os níveis de tensão já estavam a diminuir, mas mesmo assim continuavam altas. Passados 5 dias, ela volta ao hospital, repete os exames e os níveis das tensões já estavam mais baixos ainda. Voltou a repetir passado uns dias e quando repetiu pela terceira vez os exames, os níveis já estavam no nível, portanto, adequado. Aqui isto mostra-nos o quê? De facto que as emoções, aquilo que não está resolvido dentro de nós, tem um grande impacto na nossa saúde e no nosso dia-a-dia. E quanto mais nós soubermos ter uma boa regulação emocional, sabermos resolver as nossas questões, em vez de pôr nos arquivos mortos, é uma mais-valia e vamos acumulando também mais força. Não somos todos iguais, a parte da autorregulação emocional é uma questão que de facto é preciso ser muito trabalhada e não há
Portanto, muitas das vezes a real percepção do quanto é importante nós sabermos gerir as nossas emoções, legitimar, sentir as nossas emoções, até porque muitas das vezes no nosso entorno familiar somos estimulados a reprimir emoções e não as viver. E por detrás disto, depois, toda a emoção que não é bem resolvida, que não é sentida, que não é vivida, surge, portanto, o sintoma, surge a doença. E isto baseado em factos que já foram estudados cientificamente por os especialistas que há bocadinho referi, Dr. Gabor Mate, que é médico, António Damasio também, Dr. Peter Levine. Portanto, tudo isto também nos ajuda aqui a perceber que por detrás das nossas dificuldades, principalmente na menopausa, podem estar questões herdadas das nossas mães ou das nossas avós, bisavós lá para trás, mas também da parte emocional que nós não conseguimos integrar, que não conseguimos resolver dentro de nós. As constelações ajudam realmente a fazer isto, ajudam a tornar isto mais leve, ajudam a trazer aqui uma luz para que possamos integrar aquilo que é necessário para realmente viver a nossa vida de uma forma mais saudável. Para isso é preciso nós mergulharmos nos nossos processos internos e de facto a menopausa traz-nos aqui um desafio bastante acrescido, porque é uma nova fase, é um marco muito importante da nossa vida e dependendo de tudo aquilo que nós fizemos e realizamos até a entrada na menopausa, estando ou não nós realizadas, há sempre um desafio muito grande por trás disto. Portanto, como mulher, que eu também passei por esta fase de integração da menopausa na minha vida, não foi fácil, decidi abraçar a menopausa de uma forma muito aberta, como sendo um processo natural, mas mesmo assim tive os desafios, também tive sintomas que eu precisei de ajuda e graças também a várias terapias que fiz, incluindo constelações, não me constelo a mim própria, recorro a colegas consteladores, que é muito importante, e portanto as constelações ajudaram-me a diminuir aqui alguns sintomas, mas também ajudaram a integrar processos que não estavam bem integrados. Termino aqui, portanto, a minha partilha convosco. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, estarei disponível para, portanto, esclarecer as vossas dúvidas. Agradeço novamente à Cristina por esta oportunidade, por poder dar o meu contributo e quero que saibam que eu vos abraço como mulher e também sou uma de vocês. Até breve e muito obrigada por terem estado aqui comigo.